Bom dia, Vilela. Bom dia, Nasser. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui mais uma vez no Fórum do E-Commerce Brasil. Perfeito. Toca aí. Tá em casa. Legal. Bacana. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, exatamente para a gente poder contextualizar um pouquinho sobre Live Commerce, e acho que até a Cris, nessa apresentação que vocês acabaram de falar, está dentro de um contexto de social commerce, muito mais do que só live, muito mais do que transmissões ao vivo. A gente está falando de um contexto de humanização, de contato entre as pessoas, e o Daniel também comentou, o Nasser falou, da parte do local commerce, enfim. E aí eu vou contextualizar um pouquinho, depois o Ariel vai entrar e a gente vai ter uma discussão bem bacana no resto da nossa apresentação, ok? Eu vou fazer o share aqui da minha apresentação rapidamente. Se qualquer problema, por favor, me avisem, que eu não vou enxergar necessariamente o que está na tela, mas a gente vai tocando por aqui, ok? É uma apresentação muito rápida e eu quero trazer esse aspecto sempre do que a gente chama desse viés da humanização do comércio eletrônico. Então, como o Vilela comentou brevemente agora, trabalho no mercado de e-commerce já há bastante tempo, nos últimos anos, muito com esse viés e essa relação com o mercado chinês que nos traz esse ensinamento todo. Atualmente, estou envolvido fortemente em um projeto de live commerce, depois a gente pode falar um pouquinho mais, chamado O. O Vilela comentou, e a gente já ouviu, acho, na programação, várias pessoas também já mencionaram live commerce. Ele é uma modalidade que iniciou, na verdade, em 2016, explodiu em 2019 e alcançou a maturidade, e a gente pode dizer que alcançou a maturidade agora no período da pandemia, no início de 2020, por todas as razões que a gente conhece. Durante o ano de 2019, o live commerce sozinho, o live commerce chinês sozinho, gerou um faturamento de 60 bilhões de dólares, o que naquela época correspondia a cerca de 10% do e-commerce chinês. E aqui uma comparação só para a ordem de grandeza, o live commerce chinês naquele momento corresponderia a 5% 5 vezes o e-commerce brasileiro como um todo, ok? E aí, estava comentando sobre o em 2016, em 2017 tive a oportunidade de conversar com algumas empresas chinesas de live commerce. Eu falei, pessoal, vamos para a China, para o Brasil, vamos montar esse negócio lá. Até naquela época fiz um post no LinkedIn e a primeira resposta que eu recebi deles foi: não é o timing ainda para entrar no Brasil. O Brasil não está preparado para o live commerce. E eu falei, se for questão de tecnologia, vocês podem me ajudar a resolver. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais por que disso. E aí, isso abre muito, e isso tem muito em função da origem, de como começou o live commerce no mercado chinês. O live commerce começou dentro de um contexto de live streaming como um todo, ou seja, a transmissão de vídeo ao vivo de vários tipos de conteúdo. Entre eles, e o que ganhou engajamento no início principal, é o de esportes, ou seja, esportes eletrônicos, a gente assistindo, pessoas jogando outros jogos eletrônicos. E foi dentro dessa vertente que ganhou, e aí todas as outras que surgiram depois foi muito em função do crescimento desse. O live commerce no Ocidente já tem uma origem um pouco diferente, começa muito no momento onde as pessoas começam a falar de produtos nas redes sociais existentes. Então, a gente comentou de Instagram, de YouTube, de Facebook, enfim, dessas principais redes que a gente tem no Ocidente. Então, primeiro momento que alguém falou sobre produto ao vivo, numa live nessas redes sociais, a gente chama de live de produto. A partir do momento que uma outra pessoa começou a falar, olha, apresentei esse produto e agora, se vocês quiserem comprar, entre no meu site, baixe meu aplicativo, faça isso, faça aquilo, com um call to action, com uma chamada para ação, para que ele possa fechar um pedido. E aí a gente começou a desenvolver, a partir desse momento, live de venda. E é nesse momento que a gente está agora no Ocidente, no Brasil também, nessa transição da live de venda para o live commerce propriamente dito. E como que pode ser feito o live commerce? Quais são, assim, a grande dúvida eu faço onde, né? Faço além das redes sociais, o Instagram, enfim. Agora, cada vez mais existem ferramentas especializadas, como no mercado chinês, onde ele tem aplicativos dedicados a live commerce, ou live commerce integrados a outros aplicativos de comércio eletrônicos, ou também redes sociais que têm essa funcionalidade. Então, o mercado brasileiro e o mercado no Ocidente, de uma forma geral, está indo para um caminho muito parecido. Ou dentro das redes sociais, marketplaces especializados, marketplaces tradicionais integrando essa funcionalidade e SaaS que permite que as próprias marcas façam as suas lives. Mas quais são as características e o que a gente chama de live commerce propriamente dita, né? Como o Vilela falou, e na verdade, nessa conversa com o Daniel e com o Nasser também, com a Cris e com a Silvia, falaram
um pouco disso, né? Recuperar live commerce o Polishop, é o Shoptime, é o Shoptour, enfim, 2.0. Na verdade, na visão do ponto de vista do Ocidente, talvez tenha essa evolução, tenha essa característica. Quando a gente pega o formato tradicional, o formato completo na China, o modelo, de fato, na China, a gente está juntando algumas principais características que tem que estar presente sempre. Então, uma transmissão de vídeo ao vivo, interativo, ou seja, tem uma parte onde as pessoas necessariamente podem se comunicar com o apresentador, normalmente isso é via chat ou dividindo tela, com as funcionalidades de e-commerce integradas dentro do mesmo aplicativo e principalmente mobile, ou seja, tudo isso tem que estar presente para caracterizar de fato um formato de live commerce. E aqui a gente tem três telas para vocês conseguirem perceber algumas das características que distinguem e que são alguns dos gatilhos que a Cris comentou lá para fazer, no final das compras, as pessoas comprarem. Um canto superior mostra a quantidade de pessoas, ou seja, quando eu entro, vejo mais gente lá naquela live, provavelmente vou sentir também eu tenho uma percepção melhor daquela live. A quantidade de pessoas, ou as pessoas fazendo comentários e as pessoas comprando também, porque aparece sempre uma tag de comprei ou de qualquer uma das ações dos usuários e uma série de call to actions também, de descontos e tudo mais. Comparando alguns números para vocês entenderem que, de fato, além dessas características, elas representam ações, representam resultados. O e-commerce tradicional, e aí a gente pode discutir se, de fato, esses números são reais, porque muitas empresas têm performance melhor, mas a gente está falando de taxa de conversão de 1 a 2%. Isso significa o quê? A quantidade de pessoas que estão no site ou no aplicativo que efetivamente compraram. O live commerce chinês, em média, tipicamente tem chegado de 5, 10 até 15%, e quando a gente pega um super influenciador, um super apresentador, chega até lives com mais de 50% de conversão, ou seja, 50% das pessoas que estão assistindo lá acabam comprando. No Brasil, a gente tem atingido entre o número de 10% a 15%. Isso são números que várias empresas já publicaram em matérias, entrevistas, enfim. Então, não é um número totalmente sigiloso, então vocês podem pesquisar e podem ver que, de fato, existe. Então, comparando em termos de performance de conversão, a gente está falando, talvez, muitas vezes, de 5 a 10 vezes o e-commerce tradicional, ok? Aqui alguns cases que quem tiver um pouco mais de interesse pode pesquisar. Esse rapaz aqui, daqui a pouco, vou falar um pouco mais sobre ele, o que está de rosa. Ele é o Austin Lee, ele é chamado de o rei do batom, porque ele é o cara que, pela primeira vez, conseguiu atingir um recorde de venda de batons dentro de um período de uma live. O que é curioso é que ele competiu contra o Jack Ma, que é o dono da empresa, ou seja, o fundador do Alibaba. E aqui, como eu comentei, inclusive o Austin ele já vendeu produtos brasileiros, suco de laranja, não de uma marca brasileira, mas ele era produzido basicamente no Brasil, exportado e depois reembalado com uma marca local. Ele conseguiu atingir alguns volumes absurdos nessa venda, o que aqui é interessante, a gente sempre compara com vendas em canais tradicionais. E daqui a pouco a gente vai falar algumas das motivações. Mas o que pode ser vendido no live commerce? Pode ser vendido basicamente tudo, né? Acho que não tem limite. Daqui a pouco eu vou falar de algumas categorias que já foram vendidas, mas o que é mais interessante, as 3 categorias mais vendidas são categorias que no e-commerce tradicional tem um pouco mais de dificuldade e a gente sempre percebe, né? E é fácil entender. Por exemplo, agora a gente está chegando perto da hora do almoço, eu vendo uma live de algum apresentador, é quase como se eu estivesse assistindo a Ana Maria Braga fazendo uma receita. Eu consigo até sentir o cheiro e começar a salivar. Isso são os efeitos da humanização e dos efeitos colaterais, a gente pode chamar assim, dos estímulos de um live commerce. O que mais pode ser vendido? Aqui a gente está mostrando uma BMW. Obviamente, o cara não comprou a BMW lá, mas aqui eu quero destacar o seguinte, e é o que a Cris também comentou. O live commerce, ele pode ser um canal, mas a gente também pode encarar o live commerce como uma parte de uma jornada de compra do consumidor. Ele pode fazer parte dentro de um contexto todo que tem talvez o e-commerce tradicional, tem a loja física, tem várias outras coisas, e a live commerce atuando lá também. E aqui uma brincadeira com a Via, que é a principal live streamer na China. Daqui a pouco vou mostrar alguns números dela. Perguntaram para ela, Via, o que você não consegue vender no live commerce? Como brincadeira, ela falou foguete. E aí ela chegou um dia lá, conseguiu fazer uma venda de 5 foguetes. Não só, obviamente, na live, mas porque live
ela não é uma coisa isolada em si, não é só apresentação ir naquele dia e fazer a transmissão, é uma preparação, é quase, a gente pode, de certa forma, pensar, grandes lives são grandes campanhas também. Aqui alguns números que foram atingidos, a Via, que é o que eu comentei agora, no mês de agosto de 2021, ou seja, no mês passado, ela conseguiu gerar em GMV 550 milhões de dólares. 550 milhões de dólares. O Austin, que agora caiu para quarto lugar, ele, nas lives deles, que são lives diárias, que duram de 3 a 4 horas, ele conseguiu gerar no mês inteiro 320 milhões de dólares. Aqui não quero ficar falando de números, porque o mercado chinês, obviamente, é muito diferente, só quero destacar o papel fundamental dos hosts, KOLs ou influenciadores. Vocês podem ver pelo esse número do percentual, o quanto cada um deles representa no volume total de live commerce no mercado chinês. Então, a Via sozinha consegue gerar 17,43%, conseguiu no mês de agosto, 17,43% das vendas do live commerce lá na China. Então, isso mostra o papel fundamental dos hosts. Então, a gente está falando de plataformas ou de aplicativos, enfim, de marcas, e agora um papel agora um papel que antes talvez não tivesse tanta presença no e-commerce tradicional, que são os hosts, os apresentadores. O que mais pode ser vendido no live commerce? Aqui tem um sujeito que, inclusive, era capa da apresentação, ele é um agricultor, e durante a pandemia, obviamente, os produtores rurais da China, assim como no mundo todo, perderam seus canais de venda, restaurantes principalmente supermercado, enfim, esses canais de venda direto ao consumidor. E aí eles começaram a aderir fortemente ao e-commerce, só que quando a gente pensa no e-commerce tradicional ou estático, o que um cara que é um produtor rural ele vai fazer? Vai tirar foto da laranja, no caso dele, fazer uma descrição técnica e vai tentar vender. Pode escrever um texto sensacional, só que vai ser um texto estático e descritivo. E aí, primeira live que esse sujeito fez, ele pegou, no meio da plantação, contou a história da vida dele, da família dele, pegou a laranja, descascou e começou a comer, e as pessoas que estavam assistindo começaram a entender a história, entender o background todo, o storytelling, e ainda vê-lo saboreando aquela laranja, entendendo melhor, inclusive, aquela laranja que ele acabou de pegar pode ser a laranja que vai chegar na sua casa. Um contexto totalmente diferente do que a gente está muito acostumado. Aqui, 2 pescadores no meio do rio, pescando um peixe, mostrando não só o peixe, não só toda a atividade, mas, inclusive, o ambiente onde isso está sendo pescado. Então, você também tem mais segurança, mais tranquilidade para falar, poxa, esse peixe aqui não foi pescado num ambiente poluído, ou, enfim, coisas do gênero. Alguns fatores de sucesso, e aí eu quero destacar muito esse daqui que está em vermelho, tá? É a humanização da experiência digital. Então, ao longo desses anos todos, e aí uma boa parte do público da audiência aqui também é super experiente em e-commerce, basicamente a gente tirou as pessoas do fluxo ou da experiência da jornada do consumidor no ambiente de comércio eletrônico. A única pessoa, se você não tiver problema ou não precisar usar o saque, a única pessoa que você vai ter contato e provavelmente nem vai encontrá-lo pessoalmente é o entregador, é o sujeito que vai chegar na sua casa. E como a maior parte desses caras são terceirizados, nem é da empresa. Então, você perdeu muito o componente humano e o live commerce traz isso de volta. E o que aconteceu ao longo desses anos no Brasil, e principalmente nesses últimos 2 anos? Vocês lembram que eu comentei aquela hora sobre a questão do timing do live commerce no Brasil? Quando eu falei com os chineses lá em 2017, eles falaram, e não está no momento ainda. Basicamente porque todo o formato, que principalmente do on-demand, que a gente se acostumou tanto nos últimos anos, ou seja, eu assisti no momento que eu quiser, o que eu quiser, Netflix, YouTube, o que quer que seja de conteúdo, nos acostumou a um tipo de comportamento. E a live demanda, exige que você esteja na frente do celular, do computador, assistindo e com muito mais atenção do que em outros ambientes e outras situações. E com o início da pandemia no Ocidente, principalmente no Brasil, a gente teve aquela profusão de lives de cantores, enfim, eles começaram a criar um novo comportamento e acostumar um grande número de pessoas a ficarem assistindo a transmissão ao vivo de um conteúdo de entretenimento, musical, o que quer que seja, e também fazer transações e muitas vezes doações via QR Code. Então, 2 comportamentos ou 2 funcionalidades que a gente não tinha até então começaram a surgir. Isso casado com todo o surgimento de super apps, de pagamento via celular, enfim. Então, no Brasil, a gente começou a ter uma série de live commerce a partir do ano passado. Alguns formatos, por exemplo, eu chamo esse aqui de live de vendas, como a gente falou, daquela classificação via Facebook. Esse aqui é uma loja física perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Essa aqui, inclusive, algumas pessoas da audiência talvez a conheçam. Ela é dona da Divina Madrid, uma loja
física de moda no interior de São Carlos, que começou a fazer via Instagram. Inclusive, ela já chegou a fazer lives de 7 horas. Então, a gente sempre tem um conceito de lives muito curtas, lives muito rápidas. Ela fez de 7 horas. Live, aqui uma brincadeira rápida. São Carlos virou, a partir da experiência da Divina Madrid, São Carlos está virando quase a capital brasileira do live commerce. Live commerce para serviços, então não só produtos físicos, mas serviços também. Essa aqui é uma agência de turismo em Foz do Iguaçu, ou seja, talvez um dos setores que foram mais atingidos durante a pandemia, conseguiram começar a fazer lives e completaram, no mês passado, 1 ano de live commerce, conseguindo retomar muito dos negócios e muito das vendas que perderam totalmente nesse período. Live commerce de grandes empresas, live commerce, e esse formato aqui eu chamo de loja ao vivo, porque a Dengo tem basicamente um formato de uma câmera apontada, ou uma estrutura de live commerce instalada dentro da loja, onde você pode conversar, a loja física, onde você pode conversar diretamente com os vendedores, e uma série de outras empresas também fazendo o live commerce. E aqui eu só quero trazer como uma pequena provocação, então, de novo, recuperando, live commerce pode ser canal, pode ser parte de uma jornada e faz parte de um conceito mais amplo de social commerce. Aqui essa imagem tem 2 pessoas, 2 senhoras que estão numa feira de rua na China, esse é o aplicativo Douyin, que é o TikTok na China, e uma delas, as 2 vendendo verduras, e uma delas olhando para o infinito, e outra vendendo via live commerce para qualquer lugar da China ou até qualquer lugar do mundo, ok? Era isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, pessoal. Então, muito legal, né, cara? Eu sei que as dimensões entre a China e o Brasil nesses números são absurdamente diferentes, né? Mas elas são importantes para trazer para a gente o quanto de espaço ainda dá para crescer nesse cenário. Afinal de contas, o Brasil é um dos maiores países do mundo. Enfim, eu tenho uma pessoa aqui que eu vou chamar agora, hein? Que para quem acredita em coincidência ou não, olha que interessante. Ele não faz ideia, mas há um pouco mais de 10 anos, quando eu decidi mergulhar no universo de e-commerce no Brasil, a primeira palestra que eu vi pessoalmente foi dele na Infinet, no Rio de Janeiro, num evento chamado E-Commerce Day. Tá? E hoje eu tenho o prazer de chamar ele, que é empreendedor serial por mais de 20 anos, criador do Videolog, o primeiro site de compartilhamento de vídeos do mundo. Desde 2017, atua no E-Commerce Experience, um programa de aceleração e fomento do mercado brasileiro e português, mantido e apoiado por empresas de varejo, e atualmente é o CEO da LiveComa, ferramenta que permite que qualquer empresa faça live commerce sem a necessidade de grandes equipamentos, além de também ser membro do conselho da MIT Technology Review de Portugal. E é lá de Portugal que a gente vai falar com ele, Ariel Alexandre. Bom dia, Ariel. E aí, que surpresa boa. Não, óbvio que eu sei da Infinet, lógico que eu lembro desses momentos maravilhosos no Rio de Janeiro. Mas, cara, muito boa essa coincidência, muito boa. Como o mundo é pequeno, né, gente? Ou vivemos uma bolha, né? Chegou aqui na minha mão aqui, Ih, rapaz, não, vou ter que falar. Muito bom, William. Cara, sensacional. Muito obrigado aí pela oportunidade. O pessoal do E-Commerce Brasil está no coração. É muito engraçado, uma sensação realmente de ficar do mercado amadurecer, né? E nós também. Então, a gente está vendo, assim, reencontrando todas as pessoas do mercado. Enfim, o Inho tem um grande apreço aí há anos. Somos amigos há muito tempo, inclusive, né? Opa, como tem tempo isso. Também assisti uma palestra. Qualquer lugar do mundo, né, Ariel? Exato. E ainda mais vendo o IN, enfim, se aventurando cada vez mais para o mercado asiático, não é só pela aparência, óbvio, mas pelo know-how e a experiência. E eu sei bem que é também pela competência, né, que a gente realmente tem que deixar isso em evidência dos profissionais que trabalham nesse mercado. E é isso, vamos nessa, né? Eu queria mostrar um pouquinho também aqui de uma apresentação, na verdade, um pouco de boas práticas. E é isso. Posso compartilhar a tela? Claro, está com você a palavra. Beleza, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar rapidamente a tela com vocês aqui. A gente tem vou fazer bem rápido mesmo, para ter uma dimensão do que é, e mesma coisa do IN. Não estou vendo minha tela, então, por favor, se por acaso tiver alguma coisa, avise. Bem, então, muito obrigado aí a todos. Vamos falar sobre esse assunto incrível que o IN fez a introdução. Na verdade, no bate-papo anterior já se falou bastante, né, de live commerce, de live shopping, de como você quiser chamar, até mesmo de uma venda de um produto na internet. Eu aqui, junto com a nossa equipe, basicamente a gente construiu uma solução para uma loja no Brasil chamada Pampili, que é uma indústria de calçados
infantis feminino muito grande, onde estavam com um problema seríssimo na pandemia, e a solução foi criar algum tipo de intimidade entre o vendedor e aquele consumidor que, na Pampilha, em especial, é um consumidor muito fã da marca e que se relaciona muito com as vendedoras, com as consultoras da loja, né? Então, consequentemente, ouvindo isso, a gente procurou alguma solução que fosse mais customizada, que não fosse simplesmente expor a marca dentro de um Instagram, dentro de um Facebook da loja, mas trabalhar com elas de maneira mais íntima, sabe? Daquela vendedora que pudesse mandar no WhatsApp para as clientes fiéis, elas entrarem e interagirem. Então, essa era a intenção. Não encontramos uma solução para isso através do E-Commerce Experience, né? Eles consultaram a gente como E-Commerce Experience, que é um programa de aceleração por varejo, e a gente decidiu fazer dentro de casa essa ferramenta e fazer um teste, e simplesmente as vendedoras começaram a bater meta em live de 15 minutos. Né? Live de 15, 30 foi avançando, hoje elas iniciam uma live e esgota produto rapidamente. Então, a gente começou a ver que isso dava certo e decidimos criar uma ferramenta para liberar para o mercado inteiro, né? Que é essa ferramenta chamada LiveCore. Bem, e aí eu acho que o mais interessante agora é a gente pegar um pouco do cenário do que o Win comentou, né, do que acontece na China. Aliás, acontece em alguns lugares do mundo, a gente tem visto esse mercado crescer muito. E vamos trazer um pouco para a realidade do Brasil. Hoje a LiveCore é usada por grandes empresas, vocês vão ver sempre cenas de empresas que usam a LiveCore, então são grandes empresas mesmo. E eu vou trazer um pouco de boas práticas, porque você, enfim, adorou esse tal de conceito aí de live commerce, mas como fazer esse negócio realmente acontecer? O que a gente tem visto as empresas fazendo e dando certo, né? Então, esse é o cenário. Para começar, uma coisa muito relevante é que, como o Ian até comentou, live commerce não é somente B2C, ele é B2B, você pode expandir isso aí para o que você quiser, na verdade. Hoje as empresas fazem para um grupo de franquias, hoje elas fazem para um grupo de revendedoras. Esse caso é muito interessante da Vivo, que é uma live feita para um condomínio, né? Então, aqueles encontros que tinham em novos condomínios no pátio ou numa área comum, qual seja, um salão de festas e tudo mais, para oferecer alguma coisa para as pessoas que moram naquele condomínio, agora mudou. Então, se usa live commerce para isso, né? Olha que interessante. Então, ela, vou entrar aqui, vocês entram, manda lá pro síndico, o síndico compartilha no grupo do condomínio e pronto. Todo mundo entra e começa a interagir. Obviamente, nesse caso aqui é muito nichado, as conversões acabam sendo muito altas, porque realmente é uma coisa muito mais nichada e muito mais ligada à vantagem. Então, dá para você fazer um monte de coisa. Definitivamente, live commerce é uma ferramenta que vai além do Zoom. Para quem usa o Zoom para fazer lives privadas para o seu grupo de parceiros, de franqueados, de associados, era legal pensar, mudar um pouquinho esse cenário, porque você consegue usar esse recurso de comprar, de demonstrar um interesse, de gerar uma intenção, um relacionamento mais intenso com as ferramentas de interação, seja ela manifestando ali através do like, através de comentário e nas compras, né, como o Ian também comentou, como acontece na China. Então, esse é um fator interessante de entender. Outra coisa muito bacana é divertir, né? Divirta-se. Eu tô falando isso, é esquisito falar sobre divirta-se, né? Porque, óbvio, como fazer uma live sem sorriso no rosto? Então, acontece muito, na verdade. Muita gente entra numa live para fazer e por algum motivo aconteceu alguma coisa e, enfim, não tá muito bem, mesmo você vai fazer a live, tenta nessa hora virar um pouco a chave, né? Então, assim, as lives que mais convertem definitivamente são as que tem um tipo de relacionamento mais divertido, né? Então, sei, por exemplo, uma introdução de uma live da Boticário aconteceu essa semana, né? Então, é exatamente nesse conceito. É de proximidade, de diversão, vamos embora, vamos para frente, vamos dançar, vamos fazer com prazer, sabe? Uma outra coisa muito bacana que tem acontecido em relação à conversão, as lives que mais funcionam são aquelas lives que normalmente a equipe de marketing treme, arrepia, né? Que é uma live espontânea dentro da loja. Então, são os consultores dentro da loja fazendo a live, como vocês estão vendo aí. Não tem muito essa coisa do cenário, não tem muito... Aliás, muito pelo contrário. Do nada acontece de aparecer uma cliente atrás, de dar tchau, ela parar a live, abraçar, dar beijos. Né? Essa coisa que o Win comentou sobre humanizar reflete definitivamente no Brasil também, gente. E assim, vamos falar sério, né? O Brasil é muito bom em relacionamento. Né? O brasileiro tem um talento incrível de se relacionar, de se apresentar, de improvisar. Então, temos visto aí grandes vendedoras, consultoras de loja, gerentes de loja, pessoas se revelando grandes talentos para fazer live commerce. E outro fato interessante é que a live commerce está começando no Brasil, né? Definitivamente ainda é o início. E aquela pessoa ali do Rei do Batom, por exemplo, vocês viram, ainda não surgiu no Brasil uma pessoa dedicada ao liver, né? Uma pessoa que vai fazer uma live e vai explodir sozinho, que nasceu definitivamente do live commerce. Então, vai que
alguém da sua empresa, da sua loja, se torna essa pessoa, ou essas pessoas, porque hoje em dia existem influenciadores dedicados ao live commerce em algumas partes do mundo, né? Então, no Brasil tem dado muito certo, dessa maneira muito mais descolada, muito mais interessante. Teve uma live de um cliente nosso, que eles foram para Paulista, saíram da loja, começaram a levar os produtos para Paulista, passavam as pessoas, dava tchau. Gente, tem umas coisas muito interessantes que o brasileiro realmente tem uma criatividade incrível. Outra coisa é o seguinte, tem que dar atenção para o chat, senão não funciona, assim. Eu fui locutor de rádio durante muitos anos da minha vida. Eu fui locutor da Transamérica, da Rádio Jovem Pan, que vocês conhecem bastante no Brasil, e da Rádio Mix também. E as pessoas ligavam para a rádio para pedir para falar o nome delas no rádio. Sabe aquela hora do alô? Deixa eu mandar um alô, deixa eu mandar um salve. Não tem? Então, as pessoas adoravam que falasse no ar o primeiro nome dela, que nem sobrenome falava. E todo mundo ficava super feliz. Qual seria a diferença dessa numa situação de uma live? Nenhuma. Elas gostam de ser mencionadas, elas gostam de ter uma interatividade. Elas gostam, e isso é o que prende as pessoas numa live. Quando elas perguntam, é para responder. Essa live, por exemplo, aí da L'Oréal, que aconteceu aqui em Portugal, por exemplo, é uma interação definitivamente real, onde a cliente pergunta o que é, para que serve, como faz, e ali definitivamente vai acontecer. Tá? Então, assim, dê atenção ao chat. Mas tudo bem, se for uma transmissão simples como foi essa da L'Oréal, por exemplo, que é realmente um celular transmitindo e conversando, mas se for uma grande produção, por exemplo, com a da Shoulder, que é um exemplo aí nosso, que é uma grande produção, mesmo assim, é necessário dar atenção ao chat, tá? Não adianta fazer uma mega produção e não dar atenção. Isso aqui não é programa de televisão, isso aqui não é um modelo, enfim, restrito, é um modelo de interação. E é por isso que as gravações quase não convertem tanto, é uma informação importante, muita gente procura a gente sobre as gravações, né? Eu posso gravar e subir, porque daí não tem o risco disso, aquilo. Não faz, é melhor você botar no YouTube alguma coisa, porque não converte, não vende depois. Os números são basicamente incomparáveis, assim, não tem condições. Outra coisa importante também, a gente precisa muito sair da nossa bolha, né? Muitas empresas começaram a usar live commerce, inclusive aqui na nossa plataforma, e até hoje, inclusive, fazem live pensando no computador. Assim, elas fazem uma live onde não interessa muito o produto estar no meio, né? Então, assim, a gente precisa, por mais que use esse recurso de desktop, que ele vai expandir, porque ferramentas como a nossa, a gente não é a única no Brasil, aliás, tem algumas no mundo até, você tem a opção do responsivo, que ele vai se adaptar à tela, certo? Nesse caso aqui, por mais que se adapte à tela, você não está fazendo uma live para agradar o seu chefe, você está fazendo uma live para vender. E se o produto não estiver no meio, como vocês estão vendo aí nesse caso, que está muito interessante, todos no meio de uma interação muito maior e são produções maiores, enfim, não vai funcionar, tá? Então, precisa realmente pensar que todo mundo, que a grande maioria está no celular, definitivamente. Outra coisa, dica extremamente importante. Se você quer fazer um live commerce usando uma ferramenta ou usando publicamente, uma única vez para testar, nem comece, porque não vai dar certo. Não existe na história do YouTube uma pessoa que fez o primeiro vídeo no YouTube e explodiu no primeiro dia. Não tem. Muito pelo contrário, a desmotivação de um vídeo do YouTube, na verdade, ela acontece frequentemente até que complete um ano ou mais, que é quando o algoritmo começa a dar atenção para aquilo. Aliás, dependendo de qual é também o watch time, algumas outras métricas, que normalmente no live commerce você nem vai ter isso, né? Então, assim, dê atenção especial. Uma pergunta que eu faço para você do outro lado. Você, por algum motivo, postou uma foto no Instagram e decidiu continuar postando no Instagram porque explodiu essa primeira foto que você postou? Que esse vídeo que você postou na sua rede social? Não, você continuou fazendo. É a mesma coisa, tá? Hoje, quem vende de verdade dentro da nossa plataforma, do nosso ecossistema, que é a única informação que eu consigo ter de mercado hoje, no mínimo 12 vezes para começar a dar certo. Para começar a ter conversão um pouco mais relevante. Então, se por algum motivo você está pensando em fazer live commerce uma vez, para usar como métrica para ver se funciona, eu posso adiantar que não vai funcionar. Não vai dar resultado. Planeje para ter uma rotina. O brasileiro gosta de rotina, aliás, o ser humano gosta desse tipo de rotina. Ele gosta de saber que tal horário, tal dia, eu vou acessar e vou assistir uma live para interagir. Se eu perder, eu posso depois pegar gravada. Mas que inicialmente eu vou ter promoções especiais de uma loja. Se não tem rotina, se você não começa a atrair as pessoas têm que ter a experiência 1, 2, 3 vezes. Então, assim, não adianta muito nem começar, na verdade, tá? Se você realmente quer fazer esse investimento, é importante fazer com rotina. Aliás, dá muito certo. Assim como dá certo no Instagram, Facebook para sua empresa, live commerce, na minha opinião, vocês vão ver isso. Não vou nem ficar enfatizando muito, acho que o Inho vai concordar. Mas live commerce vai ter tanta importância para as empresas como essas redes sociais, naturalmente.
Aí tem que você, dentro da sua empresa, parar a pensar, opa, vou fazer antes ou vou esperar todo mundo fazer para depois eu entrar e ser mais difícil dar certo. Tá aí. Outra coisa que aqui é particularmente diferente hoje a gente vende muito mais através do checkout no WhatsApp. Vocês estão vendo aí um exemplo do lado. Né? Então, você vai lá e fecha um pedido através do WhatsApp, enquanto você está assistindo a live, você coloca o seu nome e seu telefone do WhatsApp, e depois uma consultora entra em contato para fechar o pedido com você. Esse é definitivamente o que mais converte, muito mais. Bem, pode ser pelo fato de ser bem no início esse modelo de live commerce. É muito diferente da empresa que o Win hoje está tocando, né, que é um canal de relacionamento de várias lives lá dentro. Aqui no LiveCo, a gente é uma ferramenta que tem várias lojas fazendo a sua própria live do seu próprio modelo. Nesse sentido, dentro do U, por exemplo, dessa ferramenta do Win, que ele vai comentar um pouco mais, ali dentro você tem uma segurança do checkout que você já comprou uma vez, você tem toda uma experiência focada no checkout. Aqui dentro é uma vendedora fazendo que ela podia mandar, enfim, link de qualquer lugar. Fraude é um negócio muito mais complexo. E é um link, não é exatamente um aplicativo, né? Então isso muda bastante. E acreditamos que por isso, por estar muito no início, o checkout no WhatsApp é muito, muito maior, tá? Então a gente tem muito mais conversão. Essas métricas que o Win comentou sobre teste de conversão, ela realiza quando a gente faz via WhatsApp, quando os clientes usam o WhatsApp como conversão. Então, se você quer começar a ter um monte de mitos sobre integração e tecnologia, já dá para começar sem nenhum tipo de integração, definitivamente. A forma de divulgação, estou acabando já. A forma de divulgação, algumas empresas, por exemplo, no caso da Shoulder também, aqui no caso, que é bem interessante, tem um videozinho que inicia enquanto a live começa, bota isso no próprio Instagram da live, dizendo que estamos no ar, vai lá assistir, você vai lá, clica no perfil e vai assistir. E a outra que se usa muito, mas muito, que é o WhatsApp também, que é a própria vendedora da loja ou a base da loja, quando você dispara para umas pessoas de um cluster específico de clientes, dizendo que estamos ao vivo agora, e aí todo mundo entra através do próprio link do WhatsApp, tá? O horário nobre das lives aqui, pelo menos no LiveCo, inclusive o Intel um dia comentou com a gente lá no grupo que a gente participa, que ele também estava vendo isso acontecer, definitivamente 19 horas, então esse é o nosso horário nobre. E aí, para encerrar, eu queria deixar muito claro para vocês que tem um problema acontecendo muito grande no mercado de live commerce, que é muito ruim para o mercado, que são as empresas que precisam tomar muito cuidado dentro de Instagram e Facebook, tá fazendo live. Isso são relatos de empresas. Aliás, a gente está crescendo muito por conta disso, tá? Mas é bom deixar muito claro. O brasileiro ele é muito criativo para todas as pontas, inclusive para gerar fraudes, né? Para encontrar possibilidades de fraude. Quem está fazendo live no Instagram, no Facebook, e o cliente diz que eu quero, algum fraudador entra nesse perfil dessa pessoa, diz que é dessa loja, manda o Pix, que na verdade não é dessa loja, e esse vendedor não é dessa loja. Por essas redes sociais, você tem essa brecha que é muito complexa. Aliás, dificilmente vai ser resolvido, né? Porque é uma rede social de interação constante. Então, nesse caso, tome muito cuidado se você ainda não teve esse problema. Se faz live commerce e não teve esse problema ainda, fica atento, porque isso é um desgaste muito grande para sua marca, tá? Então, enfim, se ficou muito claro qual é o processo, né, que normalmente fazem, vocês imaginem que isso é 2, né? Se alguém se manifesta, entra um vendedor fake e vai atender a pessoa que, na verdade, não é aquele vendedor. Tem várias dicas por aí, quem quiser dar uma olhada, tem lá no docs.live-co.app, a gente tem algumas dicas, muito mais dicas sobre como fazer live, pegando um pouco de case, e é isso. Cara, a gente tem que se preocupar com fraude em qualquer momento no Brasil, né? Cara, aqui também não é muito diferente aqui, é que o brasileiro tem umas criatividades que são surreais, gente. Sim, cara. Tenho um amigo que tem uma agência, né, de restaurantes, aqueles negócios locais e tal, e ele teve que pegar uma pessoa só para verificar nas redes sociais quem estava fazendo o perfil fake delas, porque, você ganhou um prêmio no nosso restaurante. Cara, os caras inventam de tudo, é terrível, terrível. Surreal. Em Arial, uma das neuras que nós temos no e-commerce, que mais temos quando falamos de tecnologia, é a velocidade de uma página, né, cara? Do produto, da vitrine, até chegar no checkout, né? Aí, quando chega o Win aí, fala em 10%, 15% de conversão, aí o cara que tá lá em casa cai da cadeira, né? Porque, pô, eu quero essa parada aí, né? E aí
Entram uns ganchos que eu gostaria de perguntar. Se a conversão acontece dentro do próprio ambiente da live, tá? Ou fora da live, através de um e-commerce padrão, né? Você leva para um carrinho externo, etc. Essa discussão que certamente vocês têm diariamente é realmente relevante? Importa isso ou o engajamento é o mais importante e ela vai para onde tiver que ir para comprar, desde que você consiga envolver ela? Você tem vai lá aí, manda bala. Manda bala aí. Vamos lá. Bom, Vilela, acho que, assim, do ponto de vista do live commerce, dessa experiência como um todo, o fato de fechar pedido dentro do app, acho que é um dos grandes diferenciais, no final das contas, tanto para o consumidor quanto para a empresa. Porque se a gente pensar naquela visão tradicional da metodologia de funil, uma das questões é, de fato, quando você vai trocando de plataforma, vai pedindo que o usuário faça mais coisas ao longo desse processo, ele vai acabar se perdendo nesse caminho. A gente já tem isso quando está dentro de uma plataforma. Então, quando você pede para que ele saia, isso naturalmente vai acontecer. E acho que esse é um aprendizado, na verdade, assim, e aí falando especificamente no mercado chinês, não só do live commerce, mas muito em função da integração dos meios de pagamento com o e-commerce. Antes a gente pensava muito o meio de pagamento como uma coisa muito acessória, né? E quando a gente lida principalmente com desktop, com notebook, com tela grande, é relativamente fácil pagar. Então você pega o número de cartão de crédito, tem lá o campo, só que quando você está no ambiente de um celular, a tela é pequenininha, os dedos são gigantes, a gente não consegue digitar, então a experiência de pagamento tem que ser muito mais bem construída. Então, quando eles começaram a fazer essa integração, e a Cris e a Silvia comentaram em algum momento lá da questão dos super apps também, então ele já vem dessa pegada, não só do live commerce. Então, o super app, ele já, de certa forma, trouxe isso, então são ambientes ou talvez processos diferentes dentro do mesmo negócio. E aí eu vou trazer um pouco de uma questão também que é importante, as redes sociais na China, elas são mais integradas de ponta a ponta. Ela leva e ajuda as empresas a fechar o pedido para o consumidor. Ela não é só um gerador de lead, que aí é o que acontece quando a gente fala de um Google, de Facebook. Joga para a sua loja, depois você fecha lá. Nas plataformas na China, uma boa parte são ponta a ponta. Então, isso já é natural disso, então acabou acontecendo. Mas, certamente, acho que aí o Ariel está com essa experiência do WhatsApp, acho que pode falar bem, né, Ariel? Você perde, mas no final das contas, talvez você tenha uma melhoria de conversão dentro da própria plataforma, dentro do meio de pagamento quando você está no WhatsApp, né, cara? A nossa realidade aqui é muito diferente de integração em todos os sentidos, né? Do fiscal certo. Ao atendimento, pagamento, e pequenos negócios têm muita dificuldade para gerir estoque. E aí a gente acaba liberando, por exemplo, normalmente a gente fecha com franquias no lugar de ser da Master, né? Então você tem muito um relacionamento de pessoas mais simples que têm muita dificuldade com a própria tecnologia. Então eu acho que essa adesão do WhatsApp é pela facilidade delas, e o cliente, ele quer falar e se comunicar. Qual o problema se a gente fizesse comparação hoje em dia para uma live branding, ou seja, fazer uma coisa dentro do Instagram ou do Facebook, por exemplo, e não numa ferramenta para live commerce, se a gente comparar um pouco mais essa parte do WhatsApp? É que nessa ferramenta a cliente fala, eu quero, e aí depois, se acaba o produto, ela fica chateada porque não teve. Né? Numa ferramenta dessa, independente de ser WhatsApp ou não, ela vai adicionar o produto e ela tem o produto. A outra que for adicionar acabou, ela não tem mais para como comprar. Então você tira esse ruído, que é um ruído muito intenso, tá, gente? Porque a gente está falando de promoção, na maioria das vezes, no nosso caso aqui, público feminino, e que você tem muito essa demanda do produto, de querer o produto e ter. É ruim você comprar achando que comprou, né? E depois não ter. Então, esse gargalo gigante que a gente tem, o Brasil tem essa característica de, apesar de ter grandes marketplaces, hoje nós temos grandes portais de pequenos empreendedores, etc. Uhum. E nos países com maior demanda em relação ao e-commerce, normalmente eles estão centralizados dentro dos grandes portais, dos super apps, né? Acho que isso é que causa um pouco desse gargalo também, e também abre a possibilidade de criar um monte de serviços, né? Exato, e acho que é interessante demais a gente ver esse cenário crescer no Brasil, para que a gente vai começar a entender exatamente qual é o potencial de cada uma dessas, mas a nossa visão aqui dentro do LiveCo é que cada empresa possa criar o seu próprio. Né? Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, uma grande empresa tem o seu produto dentro do seu e-commerce e também tem seus produtos dentro de marketplace. Então, por exemplo, se você entra em algumas lojas, tem uma loja americana que faz isso de Nova York, por exemplo,
que ela tem live 24 horas acontecendo, e não na loja de uma só, são várias lojas acontecendo. Você entra no portal, na home dela, tem lá, assista nossas lives, você sempre vai ter live acontecendo e você vai poder comprar. Então, além de você ter sua live e-commerce acontecendo no Marketplace, você também pode ter no seu próprio site, né? E esse é o nosso viés. E é engraçado, porque assim, eu acho que os veículos vão começar a aprimorar, né? Porque assim, você começa a ver aplicativos de live e-commerce, e seria interessante você comentar um pouco, já que está tendo essa experiência por aí. Isso se os outros pontos, seja as redes sociais, seja as fintechs, não começarem a querer entrar no mesmo jogo, né, Ariel? Vou entrar, porque é exatamente isso. Por mais que a marca tenha uma participação ou revenda produto numa marketplace ou qualquer outro lugar, ela tem que ter ela quer ter o seu canal também de relacionamento. Porque tá caro também, né? Tem essa. Você tem muita questão assim da visão que eu comentei na apresentação do live commerce como um canal ou como parte de uma jornada. Então ele pode estar dentro de uma plataforma de meio de pagamento, pode estar dentro de marketplace, pode estar integrado na experiência da loja, como o Ariel tem feito bastante. Então, ele não necessariamente é uma coisa totalmente independente. E aí, acho que essa beleza desse momento que a gente está vivendo agora é desses vários formatos social, grupo, super app, todas essas coisas vêm trazendo uma série de possíveis combinações que tornam os negócios diferentes. Antes a gente só está falando assim, eu tenho e-commerce, eu vendo um produto e o meu colega aqui, ou o meu concorrente, é a mesma coisa, e a gente faz e-commerce. Agora a gente está falando de uma série de possíveis combinações que tornam os negócios realmente diferentes. Assim, não é só preço, e é de fato a experiência, é tecnologia, enfim, uma série de coisas que cada negócio vai ser diferente. Eu posso dar destaque a live, o Ariel pode fazer mais social, enfim, cada um vai fazendo um negócio, e agora sim, acho que a gente está numa fase diferente e bem interessante. Então, de certa forma, a gente talvez possa até classificar numa virada, porque a gente não consegue, talvez, quando nós estamos vivendo o momento, a gente não tem muita clareza que as coisas estão mudando muito fortemente. A gente está no meio do turbilhão. Talvez daqui a 2 anos, a gente vai olhar agora para 2021, além da pandemia, toda essa questão das mudanças e novos modelos de negócio que o e-commerce está conseguindo desenvolver. E talvez o que vai engatar isso, né, ajudando nessa virada de chave que você comentou que já aconteceu, infelizmente por conta da pandemia, né, é a cultura, né, cara? Que, basicamente, em todas as palestras aqui, a gente estava brincando que tem um monte de papo nerd, e em algum momento o cara vai falar do problemão, e a cultura, né? Quando o brasileiro entender e associar essa nova jornada de compra, aí vai dar uma engatada fenomenal, né? Eu não tenho dúvida disso. Na verdade, assim, o brasileiro, como eu até comentei antes, tem um talento sensacional de relacionamento. Porque as ferramentas já existem, né? Exato. Não, já tem, gente, a quantidade de youtubers que existe no Brasil, de instagramers que existe no Brasil, de influenciadores, que antes nem faziam nem parte de comunicação, estavam com outro segmento, né? E aí você começa a falar, é engraçado até, não sei se o Win tem essa percepção também, mas os influenciadores mais antigos, ou pessoas que começaram na nossa época, por exemplo, né, que hoje são influenciadores grandes no conceito, essas pessoas, elas têm muita dificuldade de fazer uma venda, porque ela sempre foi educada para não vender, para ela falar de maneira mais subjetiva, mais divertida, e aqui é o contrário. Aqui é venda. A não se responsabilizar por ela. Exatamente, cara. Exatamente. Eu acho que nesse ponto, Ariel, tem um pouco da percepção, assim, que os próprios influenciadores, eles têm um posicionamento de construção de desejo. Então, não é venda. Da mesma forma que a gente fala, nós estamos no varejo, quando a gente faz comunicação, é preço compra. Quando vai uma mesma empresa, aliás, não vai uma empresa fazer uma comunicação de marca, é a construção de uma visão, construção de um desejo. E acho que esse paralelo funciona bem nisso. Então, os influenciadores que quiserem se desenvolver no live commerce vão ter que ter uma outra pegada. Mas aí acho que esse aprendizado que a gente está tendo agora, provavelmente o Brasil vai ter um meio termo. Não tão hard sell como a China. A China é quase um balcão, a gente pode dizer assim. O cara entra lá, vê o produto, fala, quero e compra. E não tem, assim, esse engajamento. Né? Esse entretenimento, na verdade, até tem em momentos específicos. Okay. Acho que a gente quer o tempo todo. Ou com muito mais relevância, muito mais presença. Não é simplesmente o cara, assim... É igual a gente sempre fala, assim, olha, você tá numa balada, o cara vai lá e quer te beijar. Não, tem que conversar um pouquinho, essas coisas.
Então, acho que tem essa construção de relacionamento dentro desse negócio. Não é um hard sell que chega o cara, compra. Então, a gente vai mudar um pouco, mas, obviamente, tem público para tudo. Acho que o que a gente vai descobrir a grande parte do público brasileiro vai se encaixar onde? Qual que é o perfil? E as empresas também têm a sua característica. Acho que assim, o live commerce, a dificuldade dele é um grande quebra-cabeça, né? Você tem mais uma variável, duas variáveis, né? Um host, que não tinha antes, e o fato de ser ao vivo, que pode acontecer de tudo, né? Pode cair o céu, acabar a energia, o cara falar uma groselha e o produto quebrar no meio da live, assim. Sim. Então, são coisas totalmente imprevisíveis, né? Pegando um gancho interessante do que você falou, tem que fazer um carinho na pessoa antes, né, para ela, no influencer, para ele entendendo como é que isso funciona. A gente sabe que as mudanças entre um país como a China e o Brasil são extremamente disruptivas por conta da velocidade como há a transição dentro da cultura, né? Então, no Brasil, realmente tem que educar, carinho e tal. É diferente de eu chegar hoje e dizer, cara, eu não tenho mais moeda em dinheiro, aprendam, né? Eu não tenho mais em papel, aprendam, né? E aí eu tenho um ponto interessante que dá para eu encaixar nisso. Hoje, nas redes sociais, tem uma discussão muito grande em relação à perda da monetização, da forma como os influencers ganham dinheiro. Então, hoje, em canais como o Instagram, por exemplo, muitos influencers já discutem a possibilidade, né, além de serem pagos para fazer a publicação, terem que ser aportados de alguma forma para alavancar o alcance disso, porque eles não estão mais tendo tanto alcance. Você acha que esse não é um bom motivo para ajudar nessa virada e o cara focar mais na venda do produto e ir assumindo um pouco essa cultura do que é ser um host? Está entendendo o meu ponto? Uhum. O que você acha disso, Ariel? Ó, eu acho, cara, assim, na verdade é perfeita essa análise, assim, né? A gente tem uma percepção hoje de tráfego muito diferente do que a gente tinha quando a internet começou, porque tudo entregava, o algoritmo ele era fraco, então entregava tudo rápido. Você fazia no Google, a página estava de imediato no primeiro lugar que estava tudo começando, né? Então era totalmente diferente. Esses influenciadores e pessoas que estão influenciando de alguma forma, que não necessariamente são grandes, qualquer tamanho, não interessa, tem muita dificuldade de audiência, assim como a audiência daqui tem, que são as pessoas que trabalham nas empresas ou donos de empresas, né? Então, a gente sabe que, assim, tá difícil chegar nas pessoas, tá caro usar um Facebook Ads, um AdWords ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Então, assim, nós precisamos, nesse momento, criar ferramentas para incentivar esses novos influenciadores, que são pessoas que vão usar suas redes próprias, trabalhar essa coisa do cluster pessoal, né, o que eu tenho visto muito. É uma atrocidade de relação à conversão quando alguma vendedora de uma loja manda para os clientes fiéis da loja, dizendo que estou ao vivo. O relacionamento, a duração que tem a live, o papo que rola. Quando chega alguém para comentar, fala: ô, dona Iranira, que saudade de você aqui na loja. Na verdade, está ali dentro de um WhatsApp. E essa mulher, ela interage, ela se sente especial, e ela compra, e ela recompra, e ela recompra, e ela recompra. Numa live, gera muita conversão e muita intimidade. Agora, imagina pegar essa consultora e multiplicar por muitas dessas. Então, você consegue até ter uma atração, ou seja, ter uma audiência boa das próprias vendedoras usando o recurso que a loja tem hoje, que ela não explora bem. Aliás, ela explora. Ela pega o WhatsApp das vendedoras e manda imagem, enche de imagem, texto, dizendo que tem promoção. Mas não para falar, vem conversar comigo. Né? Não entra, vem falar aqui na loja comigo. Não tem esse tipo de interação, entendeu? Então, essa virada de chave, eu diria que é o pote de ouro que algumas empresas não estão vendo. E outras estão vendo de maneira muito interessante. Para audiência, para tráfego. Né? Interessante que isso dá uma sensação de que o maior poder, talvez, para alavancar o live commerce no Brasil, esteja nos pequenos negócios, né? Acreditamos muito nisso, na verdade. Porque a sensação que a gente tem é essa, que as grandes empresas, apesar de todas as iniciativas que a gente vê, os maiores cases que a gente tem visto é de um negócio local, aquela pessoa que nunca tinha ideia em fazer aquele volume de vendas na vida,
chegar numa live e fazer 200 sacolinhas de roupa em um dia. É realmente um negócio sensacional, cara. Mas, Vilela, mas é muito importante, só um disclaimer importante, que, na verdade, até o franqueador é considerado como pequeno, né? O franqueado, na verdade, a loja que está sendo, enfim, a pessoa que está pegando. Porque ela pode ser uma grande marca. Ela é uma grande marca, mas ele é um negócio próprio. Então, ele pode explorar essa ferramenta de maneira mais livre, entendeu? Então, eu não falaria que são pequenas empresas. Eu falo que são empresas de todos os tamanhos. Mas que, definitivamente, quem é o dono daquela franquia tem uma disposição muito maior a entrar nesse mercado. Isso é a nossa visão, pelo que a gente tem sentido, na verdade. Quando a gente começou a empresa, era tipo, vamos embora, super grande, gigante. E aí, gigantes grandes começaram a mandar para os pequenos, para os próprios pequenos. Entendeu? E começou a ver uma coisa, opa, calma aí, vamos deixar a onda levar a gente, entendeu? Isso entra num gancho interessante, gente, que é a aquisição de tráfego, tá? Porque, afinal de contas, enfim, uma das dores aí, quando o cara começa a fazer live commerce, não, vou tentar, eu vou ser consistente. Pô, mas já fiz 10 e tem 2 pessoas online, né? Existe aí uma diferença, o cara fica triste, né? Exato. Existe aí alguma diferença, um gancho, uma dica para quem está em casa vendo a gente, que vocês poderiam dar em relação à aquisição de tráfego tradicional e a aquisição pro live commerce, que seria o meio do termo, né? Ainda não é a venda de fato, né? Diz aí. Bom, eu acho que sim. No final das contas, geração de tráfego faz parte do negócio independente do canal. Então, a gente está falando agora de direcionar para live commerce, depois a gente pode direcionar para outros formatos, enfim. Então, e aí é um desafio, na verdade, não só de quem está fazendo live, mas de quem talvez nunca tenha trabalhado, focado muito nessa geração. O que eventualmente pode acontecer, assim, é como, na geração, como vou transmitir o conceito que eu quero vender através de uma live, que é talvez um pouco menos tangível. Então, o que é o gancho? Estou falando de live commerce, só que, assim, provavelmente, aqui na plateia, tem gente que conhece como live shopping, como shop streaming, como shop whatever, tem uns 10 nomes, pelo menos. Isso já dificulta bastante. Inclusive, a gente podia se organizar aqui para todo mundo chamar da mesma coisa. Já tem associação de live commerce do Brasil? Não tem. Não tem ecossistema ainda. Então, não tem ecossistema. O diretor oficial. Mas, inclusive, porque live commerce é um nome comercial bom, mas não talvez para o consumidor. Então, é um nome comprido. Então, acho que essas coisas já começam a dificultar. Então, geração de tráfego, de novo, acho que independente de qualquer coisa, na pandemia mostrou-se muito no início. As empresas que tiveram que se digitalizar muito rápido, mas não tinham a audiência, não tinha tráfego, tiveram que se virar para fazer as vendas. Então, não adiantava eu colocar o site. Isso acho que ficou muito claro agora. E live commerce é a mesma coisa. Então, essa construção da sua presença digital é independente. Acho que o desafio agora é a gente conseguir vender. Mas esse ponto que estava sendo discutido agora, da relevância dos influenciadores, isso certamente abre uma janela completamente diferente do que a gente está muito acostumado a ver. Além das redes tradicionais, ter um cara que tem uma pessoa que, além de ter o seu próprio tráfego, o seu próprio público, ele, como imagem, pode ser atraente em outros canais, em canais offline. Então, eu posso tentar me utilizar disso. É uma coisa que a gente ainda tem de uma forma muito isolada, né? Então, o influenciador está sempre na internet. Se eu vejo o cara andando na rua, nem reconheço. Mas é a pessoa. A gente poderia se utilizar um pouco mais disso. Então, acho que essa integração dos dois, online e offline, tem que acontecer também de uma forma um pouco mais ampla, né? Além de um outro ponto também, de aquisição de tráfego, que parece que ficou para trás, agora o pessoal descobriu que existe de novo, que é o e-mail, né, cara? Sua base, né, cara? Então, você pode levar isso para onde você quiser, né? Você pode levar para o seu site, você pode levar para sua rede social, você pode levar para o seu e-commerce. Durante um certo período aí, as pessoas meio que esqueceram do e-mail, né? Cara, e-mail é aquele negócio que a gente ama e odeia, né? E em tempos de WhatsApp, praticamente ficou para trás, né? Quantas vezes a gente consulta o e-mail e quanto o WhatsApp? Mas, por isso mesmo, acho que o que chega por e-mail pode ter mais relevância. A gente dá mais atenção porque não fica usando o tempo todo. Então, certamente sim, mas é um mix da gente compor os canais de aquisição e de relacionamento com o consumidor. Então, e aí, de novo, para a gente pensar, live commerce é uma coisa, social commerce é um guarda-chuva, a gente pensar de uma forma, humanizar. E aí, não adianta eu ter e-mail marketing, mas, aliás, eu ter live commerce, mas o meu e-mail marketing é
como se eu fosse uma máquina falando. Então, assim, essas comunicações estão casadas. E eu acredito muito nessa questão. E aí o Ariel acho que pontuou bem. Não são grandes ou pequenas empresas, são empresas que entendem a linguagem de live commerce. E live commerce é um humano que está lá. Então, eu não estou necessariamente assinando empresa. Não é uma máquina que assina. É um cara que assina a comunicação. Quando você vê aquelas visitinhas lá no site, aqueles numerozinhos aumentando, são pessoas, né? Às vezes a gente acaba esquecendo isso aí. A gente esquece porque, assim, eu venho de uma família que trabalha no varejo físico. Meus avós, meus tataravós na China faziam comércio. E a gente tinha barriga no balcão. Quando a gente veio para a internet, a gente nunca mais via um cliente. Sim, você não sabe o rosto do cara, mas você sabe o código, você sabe o CPF, você sabe a região. Então, a gente perdeu muito isso. E aí, quando entra no live commerce, e aí são algumas ferramentas, tem isso, essa parte de compartilhar a tela, aí aparece, de repente, um cliente para conversar com você, igual o Instagram. Aí você fala, nossa, o cara existe, não é um avatar. Então, isso são algumas coisas que chocam. Só que as empresas não estão preparadas para essa conversa. Exatamente por esse imprevisto que pode acontecer, ou pela perda de controle do cara que está lá falando. O cara pode falar uma coisa, você combina 100% e lá ele fala, pode estar, porque até está nervoso e falou uma coisa completamente diferente, saiu do tom. Então, são coisas, por isso que essa adoção de live commerce, algumas empresas vão ter vantagem, não é por causa do tamanho, é pela agilidade e disposição para fazer essas coisas. Interessante que a gente volta das premissas básicas do e-commerce. A jornada ainda importa, então não é só chegar lá na rede social, apertar, ligar a câmera, você tem que pensar em como vai ser essa experiência, como vai ser o primeiro contato, o que o consumidor vai ver, aonde você vai pegar ele de novo, e aqui construir aquele relacionamento, como qualquer outro relacionamento, e para aí sim você conseguir engajar ele, aí sim o processo dá certo. Então a jornada continua, né, cara? A construção do workflow é necessária, né? Ariel, em relação às plataformas, uma coisa para quem está interessado em contratar um serviço desse, às vezes ela tem vergonha, às vezes ela pensa em contratar alguém para aparecer, né? Às vezes o dinheiro não tá muito em conta, mas ela está querendo entrar aí nesse cenário, contratar uma plataforma dessa, tá? Em relação a esse planejamento, a constância e tudo mais que você falou, o que você aconselha? O que você tem visto baseado na sua experiência aí no dia a dia com as pequenas empresas que a gente conversou aqui? Aliás, com os negócios familiares. Contratar alguém para ser focado só nisso, para até construir essa cultura. Como é que faz para o cara lidar com aquele desânimo aí de ter uma pessoa só na live? Vamos lá, isso é muito relevante, até pelo fato de você tentar falar, putz, mas eu tenho que parar para fazer. Olha, hoje aqui dentro, eu não falo com muito, aliás, a nossa equipe não fala muito com as pessoas que contratam a plataforma, porque ela é bem self-service, né? Você vai lá, cadastra, usa, não precisa falar com a gente, você começa a fazer live, quando a gente vai ver, tem um monte de live acontecendo, não sei nem quem são as pessoas e ponto. Nas poucas que a gente fala, normalmente são de grandes empresas que querem começar, iniciar, e aí tem aquele call inicial, que é um pseudo-treinamento, que a gente nem chama de treinamento. Que a gente fala, ó, instala e faz, beleza? E agora? E agora faz do jeito que você quiser, porque vai se divertir, vai ser do jeito que você quiser, entendeu? E normalmente essas lojas, quando elas escolhem, elas pegam um profissional, um colaborador que tem vontade. E por incrível que pareça, muitos têm vontade de se expressar, de comentar, porque o Instagram acaba inspirando, né? Quando ela começa a ver outra pessoa, ela quer fazer parecido com aquele cara, é uma oportunidade que ele sente, e aliás, até melhora, aumenta até mesmo o relacionamento, né, dele com o chefe, com a loja, até mesmo como o Wayne comentou, ele começa a tornar uma celebridade, quando chega na loja, fulano, te assisti ontem, e começa a ter essa interação muito mais ativa, entendeu? Então, assim, escolha, se você não for o dono e vai fazer, que eu vejo muito dono fazendo, dá para ver claramente que é o dono, que você, enfim, fala, gente, olha, eu sou gerente da loja, eu sou o diretor da loja, eu sou o dono da loja, você ouve isso no início das lives, normalmente. Então, se não é o dono fazendo, porque, de novo, o brasileiro ele dá um jeito sempre, o empreendedor brasileiro, então, esse desbrava o que for, cara, não tem tempo ruim, ele vai botar o sorriso no rosto, vai começar a fazer live sem nunca ter feito, porque ele precisa vender, ainda mais por causa da pandemia, como teve, né, como a gente acompanhou. Então, assim, se não for você o dono da empresa, tenta recrutar alguém dos funcionários, dos colaboradores da sua empresa, ou alguma pessoa próxima que você vai encontrar. Assim. Agora, não vá procurar o perfeito, porque não vai ter o perfeito. Aliás, ninguém começou perfeito no YouTube.
O Anões em Chamas, né? Eu fiz o videolog, como você comentou, o Anões em Chamas, quando começou, que era a Porta dos Fundos, gente, era a coisa mais tosca do mundo. Que hoje em dia, o Ian, inclusive, é super profissional, qualidade maravilhosa. Mas, assim, os primeiros vídeos são horrorosos, é muito simples, entendeu? E, assim, dá para fazer desse jeito, ainda mais quando não está exposto ao público, quando você usa uma ferramenta como essa. De novo, nós não somos os únicos do Brasil, procure, escolha, faça como quiser. Mas eu acho que o principal é, quando você tem uma coisa mais privada, manda mais para o seu público, essa preocupação da blindagem na marca, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo a princípio. Você consegue controlar e não vai ter essa exposição tão clara. Nada de ficar digitando no Google 10 melhores passos para uma live commerce perfeita. Vai ficar 8 meses lá e não vai dar certo, né? Exatamente. Ó, e seja muito resiliente, viu, Vilela? É muito importante ser resiliente, porque, assim, não é somente quem está fazendo live commerce que tem 0, às vezes 1, às vezes 2, às vezes você e sua esposa ou sua família vendo. Isso, ó, eu tenho uma banda chamada Sorriso Maroto. Rapidamente. E o meu primo é um dos componentes dessa banda. Aliás, a banda toda, a gente basicamente começou tudo junto. E cansei de ir em shows nele que tinha eu, minha tia, meu pai assistindo e mais ninguém dentro do bar, tá? Então, assim, e hoje é o Sorriso Maroto, né? Hoje, toda vez que o Fred fala alguma coisa pra gente ir no show deles, é um mega show, uma mega estrutura e tá sempre lotado. Mas precisa ter a rotina, você precisa ter essa resiliência, suportar isso. Porque não existe essa regra de vai fazer o primeiro e vai bombar, testar no primeiro e vai bombar. No mínimo 12 vezes para você começar a pensar em desestimular. Sem se pensar. Ariel, cara, essa parte que você colocou, assim, foi perfeita, porque a gente está num momento de tudo instantâneo. Então, a gente quer resultado, a gente precisa, e a gente, acho que desacostumou, de uma forma geral, a investir para... vai acontecer em algum momento. E até porque não sabe quando, de fato, né? Diferente, talvez, de um investimento financeiro, vou ter esse retorno X em um mês, tem alguma coisa. Aqui a gente está apostando, de fato, num formato que pode dar mega certo, pode ser um negócio normal, mas, de fato, precisa de um investimento de tempo, de dedicação, assim como qualquer outra coisa, né? Então, acho que nessa questão a gente se desacostumou muito, tudo vem muito pronto, tudo aperta o botão, acontece, abra uma live, quero vender milhões, não vai ser assim, né, cara? E é um modelo que permite a livre criatividade, né, cara? Como você vai fazer, como você vai iniciar, como vai terminar, porque o e-commerce em si, ele é um pouquinho engessado, né? Você tem que, ainda mais no Brasil, você tem que estar sempre pensando na tropicalização. O botão tem que estar ali do lado direito, a cor tal. Na live commerce você pode fazer do seu jeito. É entretenimento de uma certa forma, né? Então você pode fazer do seu jeito. Eu tenho uns amigos que falaram aqui, né? Num case, né? Se tornaram bons amigos. O modelo de negócio deles é sensacional, de uma loja chamada Toda Frida. Eles fazem toda quarta-feira, 9 da noite, eles fazem um lançamento. E ali é que vende, né? E eles já faziam isso há 2, 3 anos, né, cara? Nem tinha esse conceito a pessoa entra no ar, fala, mostra tudo que vai ser lançado. E eles fragmentam os lançamentos e lança. E toda vez que lança, são os picos de venda, né? E a gente nem falava de conceito de live commerce. Só era assim, né? Agora a gente está moldando isso, etc. Então tem muita coisa a ser feita com criatividade. A pessoa não pode ficar amarrada àqueles passos. Por isso que eu brinquei do Google, né? Não procure pelos 10 passos perfeitos. Ela tem que entender que ela está livre para criar, né? Exatamente. Olha, muito obrigado. Vilela, posso falar? Fala, claro. Uma última coisa, cara. Até porque eu estou nesse mercado há muito tempo e me permito, de certa forma, falar isso, porque eu já falei para um monte de gente. Eu falo que o e-commerce ele ficou chato, o e-commerce tradicional. Acho que o Ariel trabalhou em rádio, ele concorda muito com isso, né? Muito com conteúdo. Ficou chato porque é estático. E a gente agora tem que trazer esse lado humano. Então, é a grande chance de agora. Tá todo mundo começando. A gente está falando, o Ariel é um dos caras que tem mais divulgado isso. A gente está fazendo quase um trabalho de evangelização nisso. É igual lá, 95, 96, 97. É aquele momento que a gente está vivendo. Então, quem não fez ainda, vai começar a fazer agora. Daqui a pouco vai virar um negócio enorme. Então, tem que testar. Eu acho que além de entender o conceito, tem que começar a fazer, né, Ariel? Começar a fazer, aproveitar que está bem no início para você se destacar, para que você se torne case, para que você depois, para se manter no mercado, seja mais barato do que entrar. Quem comprou Facebook Ads no início, comprou barato e vendeu muito. Quem comprou depois está pagando, sei lá, umas 10 vezes mais do que quem entrou a primeira vez.
por aí, né? Então, tipo, assim, aproveita logo, começa a fazer se relacionar. É uma realidade completamente diferente do que a gente está vendo hoje. Porque o Brasil hoje tem tecnologia, os celulares estão na mão das pessoas muito mais avançados do que antes, que elas não têm problema de não assistir uma live, elas vão conseguir. A tecnologia avançou muito. E você tem um produto que você precisa vender cada vez mais. E é engraçado você falar de quantidade de gente, né? Tipo, cara, imagina 100 pessoas dentro da sua loja, você não vai ter isso, e já é um ótimo número. Porque nem cabe dentro da loja 100 pessoas, já tem 100 pessoas. E é engraçado quando as vendedoras falam, gente, eu esgotei tudo, sem ter ninguém na loja entrando, nossa, adorei essa brincadeira, posso fazer de casa? A gente não sabe para onde vai lidar, para onde vai esse caminho, entendeu? Se bater meta em minutos, é uma coisa que para essas vendedoras, para essas revendedoras e para as consultoras e consultores e tal, é uma coisa muito nova. E para fazer dar certo, porque nem sempre dá certo, você precisa ser insistente para conseguir dar certo. Então, muito obrigado. Olha, essa questão da evangelização é muito importante. Me lembra quando se falava muito em gamificação, alguns fizeram e estão fazendo até hoje, e alguns esqueceram. Tem muita gente que... A gamificação nem fluiu tudo que podia fluir, e agora vem o conceito de live commerce em alta. Você realmente tem que aproveitar. O que vocês estão fazendo, eu agradeço. É muito, muito obrigado. É muito importante essa evangelização. Gente, foi bom demais o papo, tá? Obrigado mesmo. Que legal, Briana, que legal. Com vocês aí, eu ficaria o dia inteiro aqui batendo papo. Sem dúvida. Se pudesse, ficava aqui até... Agora a gente vai pro almoço agora. Muito obrigado pelo papo de vocês, tá bom? Valeu, Briana. Foi bom saber da história aí do início da introdução. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!